Olá, boa noite. Este é o Giro Veja com os destaques desta quarta-feira. A presidente Dilma Rousseff concedeu nesta manhã sua primeira entrevista desde que o governo apresentou sua proposta orçamentária para 2016, com a previsão de um rombo de mais de 30 bilhões de reais nas contas públicas. Quando lhe perguntaram se o déficit pode ser ainda maior, como sugerem alguns especialistas, a presidente afirmou, vejam só, que tranquilizador. Não, nós não achamos que estamos errados. Dilma também foi categórica ao dizer sobre o seu governo. Nós não abraçamos o déficit. Ufa, não é? O que não foi tão tranquilizador foi o sinal claro de que o governo não pensa em outra coisa que não sejam novas fontes de receita. Traduzindo, não faltarão tentativas de arrancar um dinheirinho a mais dos brasileiros com um ou mais novos impostos. O repórter Luiz Lima tem mais informações. Apesar de não ser favorável à CPMF, o famoso imposto do cheque, a presidente Dilma Rousseff não descarta a sua recriação. Em coletiva no Palácio do Planalto, Dilma reconheceu que a CPMF tem suas complicações, mas que não afasta a necessidade de fontes de receita para o governo. O governo estuda a criação de um novo tributo diante das dificuldades enfrentadas para reequilibrar as contas públicas. Na segunda-feira, a equipe econômica enviou ao Congresso a proposta do orçamento para 2016, com a previsão de um rombo de mais de 30 bilhões de reais. Ao comentar o assunto, Dilma disse que o governo está sendo transparente, mas que o orçamento negativo reflete que claramente há um problema na economia do país. Sobre a possibilidade de enviar adendos ao projeto, Dilma afirmou que tomará essa decisão assim que avaliar que a discussão maturou. A presidente também aproveitou para defender o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ao afirmar que ele não está desgastado dentro do governo e que Levy participou de todas as etapas da construção do orçamento. É com você, Graeb. Obrigado, Luiz. Larissa Borges, de Curitiba, tem informações sobre a CPI da Petrobras. Pois é, hoje a CPI da Petrobras fez uma cariação entre 3 personagens da Lava Jato. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor Renato Duque e o lobista Augusto Mendonça, delator da Lava Jato. Apesar do clima quente entre Mendonça e Duque, como lembra sempre o juiz Sérgio Moro, a cariação serve mais como performance do que como esclarecimento dos fatos. Na cariação de hoje, enquanto o Vacari ficou calado porque tinha um habeas corpus, Augusto Mendonça e Renato Duque trocaram acusações. O lobista afirmou que fez repasses de propina ao PT por meio de dinheiro desviado da Petrobras e a mando de Renato Duque. Parte da propina, disse ele, foi entregue nas mãos de um interlocutor de Duque e do ex-gerente Pedro Barusco. O tal homem que carregava o dinheiro era conhecido como Tigrão. Esse personagem já constava dos autos da Lava Jato, mas nunca foi identificado. Hoje, Mendonça disse que Tigrão foi o codinome de 3 pessoas que recolheram propina a mando de Duque. Em frente a ele, Renato Duque estava visivelmente irritado na CPI e chamou o delator de mentiroso dezenas de vezes. Esse episódio, assim como as fracassadas oitivas de empreiteiros nos últimos 2 dias na CPI, evidencia uma dependência dos deputados de usar depoimentos para as investigações. Eles não conseguiram acesso a boa parte das delações premiadas e, eventualmente, quebram os sigilos de investigados, mas esses mesmos sigilos já tinham sido quebrados com autorização da Justiça e já estavam há muito tempo em poder dos investigadores. Fora da CPI, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou hoje pedido para a prorrogação por mais 60 dias dos inquéritos contra 9 políticos suspeitos de terem recebido propina do esquema do Petrolão, entre eles o presidente do Senado, Renan Calheiros, e os senadores Valdir Raupp, Edson Lobão e Fernando Bezerra Coelho. A decisão cabe agora ao ministro Teori Zavascki, relator dos processos do Petrolão no Supremo. Obrigado, Larissa. E em Brasília, a Câmara dos Deputados resolveu se preocupar com o decoro da casa, mas não é isso que vocês estão pensando. Uma proposta enviada à mesa diretora procura criar novas regras para a maneira de se vestir das deputadas. A repórter Marcela Matos explica. Em meio ao rombo na economia, as pautas bomba e a Lava Jato, uma nova preocupação ganhou os corredores da Câmara dos Deputados. Está em discussão a vestimenta das mulheres que frequentam a casa, ou seja, deputadas, servidoras e visitantes. A deputada Cristiane Brasil, do PTB, enviou à mesa diretora uma proposta que define a roupa que pode ser usada. Saia social na altura dos joelhos e paletó, terninho, vestido longo ou pelo menos na altura do joelho,
joelho e calças e sapatos sociais. Por outro lado, estão proibidas as calças jeans com cintura baixa, roupas justas, curtas ou transparentes e que tenham decotes. A medida, Graeb, para entrar em vigor, precisa ser aprovada pela cúpula da Câmara, composta por 7 deputados. Ok. E hoje é quarta-feira, dia do colunista Caio Blinder conversar conosco direto de Nova York. Caio, boa noite. Nos últimos dias, nós assistimos a cenas angustiantes de refugiados que tentam entrar na Europa, fugindo dos conflitos do Oriente Médio e da África. Essa crise de refugiados ameaça o projeto europeu? Ameaça, na verdade ameaça, porque um dos pilares do projeto europeu é a fronteira aberta, não só entre os países da União Europeia, mas entre vários países europeus. Eles têm um acordo de livre fronteiras. E os países europeus não conseguem padronizar uma resposta a esse desafio dos refugiados. Eles não têm uma resposta comum, nem têm um plano. Então, alguns países estão agindo por conta própria, como a Hungria, que construiu uma cerca, está agindo de forma dura. Existe um jogo de culpa entre os governos europeus, né? E essa crise só tende a crescer, né? A Europa está cansada de guerra e de problemas, ela mal tenta se recuperar, né, da crise grega, sabe? Tem o risco de implosão do euro e agora esta nova crise, que vai realmente, ela colide os princípios e valores da dignidade humana. E então a Europa tem esse problema, ela se diz paladina dos direitos universais, da dignidade de cada ser humano, e, no entanto, tem essa realidade política. Ela não consegue ter uma política comum, ela não pode ser generosa, obviamente, não pode ter uma porteira aberta para todo mundo que quer entrar, mas, no entanto, ela tem que realmente organizar esse estouro da que está acontecendo por mar e por terra, com gente vindo de todas as partes. É um grande desafio e não é à toa que a Angela Merkel, dias atrás, disse que essa crise dos refugiados é mais séria e mais grave para a Europa do que a própria crise grega, e a própria questão da preservação do euro. Caio, e uma das chaves para lidar com essa crise está nas mãos da chanceler alemã. Qual é a sua expectativa? A Angela Merkel, Graeb, ela é sempre lenta para agir, mas quando ela age, ela tem o peso, ela é o que sobrou de liderança na Europa, ela tem credibilidade, ela tem que atuar em várias frentes, ela tem que se preservar junto à sua base partidária, que é o Partido Democrata Cristão, que não morre de amores pela ideia de uma política muito generosa para a imigração. Mas ela também defende os princípios alemães, e a Alemanha tem uma carga histórica pelo que aconteceu no nazismo, ele é um país muito aberto, e é o mais próximo da Europa, aos refugiados e a imigrantes. Então, mas ela advertiu, a gente não pode fazer sozinho, nós temos que ter cotas, dividir, né, esse fardo, não só numa questão humana, mas uma questão justamente de garantir a preservação do projeto europeu. E, finalmente, ela é dirigente da Europa. E, como dirigente da Europa, ela tem que conduzir os países nessa papel, nesse jogo de culpa que está sendo travado, para uma política comum. Você tem países que simplesmente querem que os imigrantes, mais ou menos, os refugiados se lixem, como a Grã-Bretanha, lá do outro lado do Canal da Mancha. Ela quer limitar muito o número de refugiados que ela quer aceitar. Tem países agindo de forma truculenta, como a Hungria, né, e outros países da Europa Oriental que não querem saber de refugiados, mas quem vai dar o compasso moral, político e humanitário para a Europa nessa crise é Angela Merkel. Se ela fracassar, ninguém mais pode realmente resolver o problema. Muito bem, obrigado, Caio Blinder. E o Giro Veja fica por aqui, mas a programação de TV já continua. Até mais.